de formação em epidemiologia e análise de dados em saúde, teoria e prática. Hoje nós contamos com o tema Fatores de risco e prognóstico, a importância do seu entendimento para o acompanhamento dos agravos em saúde. E nós contamos com a presença da Franciele Campos, ela é enfermeira formada pela Unemate, especialista em obstetrícia, especialista em estatística aplicada, mestre em saúde coletiva, ela é doutoranda em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela também faz MBA em Data Science pela USP e ela trabalha atualmente na Faculdade Estácio. Então, muito obrigada pela sua presença, Franciele, por aceitar participar deste momento importante e, com certeza, com a sua expertise, vai contribuir muito com a nossa formação. Nós também temos, hoje, apresentando a professora doutora Pamela Rodrigues, ela é professora da Faculdade de Enfermagem da UFMT, ela tem doutorado em Ciências na área de Cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, ela tem mestrado em Saúde Coletiva pela UFMT e ela fez graduação em Enfermagem pela Unemate. Pamela, também agradecemos a sua apresentação aqui hoje, de antemão, né, duas pessoas com muita experiência na área. Eu sou a professora Jaqueline, da Faculdade de Enfermagem da UFMT também, e vou atuar como moderadora no dia de hoje. Eu peço a gentileza de que todos tenham cuidado com o seu microfone, até mesmo com a sua câmera, porque muitas vezes pode atrapalhar na conexão. Então, a gente pode começar agora. A professora Franciele, ela vai começar a apresentação dela, depois, em sequência, a professora Pamela, e aí abriremos, assim que as duas terminarem, abriremos o chat. Vocês podem ir perguntando no decorrer das apresentações delas, mas nós tiraremos todas as dúvidas ao final das duas apresentações, tá? Desde já agradeço a presença de todos. E vamos começar agora. Franciele, eu vou fechar meu microfone e a minha câmera, e aí você pode começar quando quiser. Tá. Obrigada. Só uma dúvida, quem vai projetar, por favor? Já pode colocar. E obrigada pelo convite. Imagina, estamos aqui sempre à disposição. O Gabriel, ele está aqui no nome de Jaqueline, e você pode apresentar. O Gabriel, ele é o nosso monitor, assim como a Pietra. Então, eles nos auxiliam nessa parte operacional. Boa tarde a todos. Então, como a Jaqueline disse, eu sou Franciele, atualmente trabalho na Estácio e estou no último ano de doutorado em saúde coletiva pela UERJ. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema 2, que é sobre a epidemiologia clínica. E vamos aprofundar nas categorias de fatores de risco e prognóstico, e a importância dessas características no entendimento para o acompanhamento dos agravos de saúde. Pode passar, por favor. Então, isso é uma apresentação. Eu sou formada em enfermagem e ainda brinco que não sou enfermeira, né? Porque nunca atuei na área. A minha experiência desde sempre foi acadêmica. E hoje estou no último ano de saúde coletiva. Pode passar, Gabriel. Então, qual que é o objetivo nosso hoje? É introduzir alguns conceitos da epidemiologia clínica, em especial fatores de risco e prognóstico. Então, eu vou dar uma introdução e, posteriormente, a professora Pamela ela vai dar exemplos de como a gente usa isso na prática. Pode passar. Então, a primeira vez que se ouviu falar sobre epidemiologia clínica foi em 1938, por esse estudioso infectologista conhecido como John Paul. Ele é da Universidade de Yale e ele foi quem começou a estudar a epidemiologia clínica.
E é importante a gente falar também que ele foi um grande estudioso da poliomielite. Então, ele conceituou a epidemiologia clínica como a nova ciência básica para a medicina preventiva, na qual a exploração de aspectos relevantes da ecologia humana e da saúde pública, ela começaria com os estudos de pacientes individuais. Então, percebam que o foco deles, o foco da epidemiologia clínica na época de 1938, era o paciente individual, diferente, né, da epidemiologia tradicional que nós conhecemos, que tem um foco coletivo em abranger, né, antigamente e hoje também, as epidemias que assolavam vários países e cidades no mundo, como a peste, né, que foi muito, matou muita gente, a febre amarela. Pode passar, Gabriel. Então, a epidemiologia clínica, naquela época de 1938, ela buscava entender e tratar a doença e focava nos pacientes individuais. E os médicos que atendiam em seus consultórios, eles também faziam grupos de pacientes para se tratar. E eles utilizavam conhecimento fisiológico, químico e histopatológico para compreender e tratar esses doentes. E esse modelo, né, esse modelo de tratamento ficou conhecido como modelo biológico. Diferente da epidemiologia tradicional, como eu disse, que buscava estudar o coletivo e utilizava técnicas e abordagens epidemiológicas adequadas para fazer o tratamento coletivo. Pode passar, Gabriel. O que aconteceu? No decorrer dos anos desse tratamento de modelo biológico, algumas questões clínicas de diagnóstico, tratamento, fatores de riscos, elas começaram a não ser respondidas. Então, esse modelo biológico ele não dava mais conta de responder as perguntas que estavam surgindo na área clínica. Então, o que aconteceu? A área clínica, a epidemiologia clínica, ela começa a abrir outros horizontes. E aí começa a estudar grupos de pessoas. Então, o foco que era individual, no paciente individual, ele passa a ter um foco maior de grupo de pessoas, uma vez que o modelo biológico não estava dando mais conta de tratar esses pacientes. Então, o que acontece? Surgiu novos tipos, né, de pesquisas. Então, a partir daí, eles começam a estruturar alguns estudos e delimitar, utilizando métodos objetivos e análises adequadas que dariam conta de tratar, de encontrar questões, evidências que conseguiriam tratar esses pacientes, uma vez que o modelo biológico não estava funcionando mais. Então, durante esse período de transformação da epidemiologia clínica, onde ele começa a abranger, né, outros horizontes, e aí começa a pesquisar os grupos de pesquisas, houve um grande avanço das ferramentas metodológicas. Então, entre 1960 a 1970, houve um boom de estudos sobre a epidemiologia clínica, sobre esse novo método, né, de pesquisar para tratar as pessoas. Só que em 2000, os estudos foram muito maiores do que esse período de 1960 a 1970. Então, há um crescimento da epidemiologia clínica, que mais para frente a gente vai ver que ela começa a ganhar um novo nome, que é a medicina baseada em evidências. Pode passar, Gabriel. Então, aqui, como eu disse, a epidemiologia clínica, ela tem um processo de 5 processos necessários para a tomada de decisões em saúde. Ela aborda novas práticas e ensino da medicina. Então, percebam a importância da epidemiologia clínica, que ela começa a buscar evidências e, com essa busca, gerar evidências e aí avaliar criticamente essas evidências. Então,
percebam que há uma discussão entre esses especialistas, né, que estudam a medicina baseada em evidência, para tratar essas pessoas que necessitavam do tratamento. Então, tem uma aplicação das evidências e uma síntese das evidências. E aqui nessa síntese, então, eles começam a publicar estudos sobre a medicina baseada em evidência. Então, o que a gente espera, né? Que essas informações, esses artigos, esses estudos, eles sejam avaliados entre pares, uma vez que, se não for bem avaliado e tiver algum problema alguma limitação metodológica, isso pode causar vários problemas futuramente. É o que nós vemos hoje com a pandemia, né? Com esses vários estudos sobre o Covid. Então, nós não sabemos ainda se isso pode gerar algum problema futuramente, uma vez que eles estão publicando muito rápido, e aí está tendo uma avaliação entre pares rigorosa que possa, né, abranger esse tratamento que a gente está vendo hoje, né, que não é 100% ainda comprovado. Então, é um exemplo dessa medicina baseada em evidência. Então, a importância que esses estudos, né, esses estudos baseados em evidência têm na nossa vida e pode ter futuramente. Então, estudos que não são avaliados entre os pares, que porventura têm uma limitação metodológica, eles podem levar a graves erros e o uso inadequado de recursos. Pode passar. Então, aqui, hoje, qual que é a definição da epidemiologia clínica? Ela estuda eventos clínicos em grupo de pacientes similares. Então, percebam, de 1938 para agora, antes eles estudavam o indivíduo era o foco e agora passa a estudar grupos de pacientes similares. Então, eles usam métodos científicos rigorosos e adequados para produzir informações válidas e acuradas, necessárias para o uso do cuidado do paciente. Então, o que a gente pode estudar na epidemiologia clínica? São várias as categorias, né? Pode passar, Gabriel. Entre elas, a causa do problema, fatores de risco, prevenção, diagnóstico, o tratamento e o prognóstico da doença. E hoje o nosso foco é nos fatores de risco e no prognóstico da doença. Mas antes disso, antes de entrar nessas categorias, nós precisamos estar cientes que uma boa questão de pesquisa ela deve ser factível. O que é isso? Eu entendo do método que eu vou estar usando nesse estudo para passar, né, para ele servir para as outras pessoas, para outras populações. Ele é interessante, então tem especialista que acha que esse assunto vale a pena estudar. Ele é novo, ele é inovador. Eu já tenho um monte de estudos publicados sobre isso. Tem ética, passou pelo comitê de ética, o meu estudo é ético, e ele é relevante? Pode passar. Então, no factível, a gente espera-se, né, que tenha um domínio e a experiência com o método que eu vou utilizar no meu estudo, a amostra que seja adequada de pacientes para servir para outros estudos, como digo, eu tenho evidências que essa minha amostra, ela serve para outras pessoas. Então, eu sempre dou o exemplo da amostra para ficar bem claro. Imaginem que vocês estão fazendo uma sopa e vocês vão provar o sal dessa sopa. Então, você pega aquele caldo na colher e prova se o sal está bom. Então, é isso, o sentido da amostra. Então, eu gosto de deixar bem claro que esse é o exemplo para a amostra. Então, a minha amostra, ela
está compatível com outras populações, o meu estudo ele pode ser compatível com outras populações que são similares à que eu estou estudando? Outra coisa importante é o tempo e o recurso para responder à questão. Eu tenho tempo e tenho dinheiro necessário para responder essa pergunta? E focar também nas questões mais importantes. Então, eu sempre devo focar o meu estudo e não deixar muito abrangente, porque eu posso acabar tendo vários vieses na pesquisa clínica. Então, essa é outra questão bem importante. Focar para não introduzir alguns tipos de vieses. Então, o meu assunto, o meu estudo, o meu tema de pesquisa, ele é interessante? Ele é novo? É original? E quando eu digo original, alguém mais já estudou sobre isso? Porque o que adianta eu estudar um assunto que já estudaram? Então, é gastar tempo e gastar recurso. Então, eu sempre busco algo que seja original. Tá, mas isso não é uma regra que devemos seguir firmemente, uma vez que alguns estudos eles têm limitações metodológicas. E aí eu posso fazer estudos desses, eu posso estudar esses assuntos. Uma limitação metodológica, por exemplo, é a amostra. A amostra está adequada para o estudo? Se você lendo percebe que aquele estudo ele pode ser feito novamente, então ele não tem necessidade de ser original. Espero que tenha ficado claro, mas vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta e no final a gente responde. Pode passar. Ele tem que ser ético, então tem que ser beneficência, tem que ter beneficência. O que é isso? O máximo de benefício para quem vai estar participando e o mínimo de danos e risco possível. E não maleficência. Tem que garantir, a gente tem que garantir, o nosso estudo tem que garantir o mínimo de riscos e danos para a pessoa que está incluída para essa amostra, para essa minha população-alvo. E tem que ser relevante. Então, o meu estudo ele vai ter impacto potencial na pesquisa, no conhecimento científico, ou já teve vários outros estudos sobre ele e não vai agregar em mais nada no conhecimento. Então, a gente sempre tem que fazer essa pergunta. O meu estudo, ele vale a pena? Vai trazer conhecimento novo? Tenho que ter o cuidado com o paciente e políticas de saúde. Então, a partir do meu estudo, da minha pesquisa, eu posso implementar algumas políticas de saúde para uma população de risco que está em vulnerabilidade. Então, isso é importante. Pode passar. Então, aqui, pode passar, Gabriel. 2 vezes. Isso. Então, aqui, falando sobre o delineamento da nossa pesquisa, sobre as nossas categorias, que são o fator de risco e o prognóstico, quais são os tipos de estudos que eu tenho que são ideais para eu estudar na epidemiologia clínica. Então, no fator de risco, ele vai estar sempre imbricado. O que é isso? Vai estar sempre sobrepondo etiologia e risco. Então, na epidemiologia clínica, vocês vão sempre achar essas 3 palavras juntas: etiologia, risco e fator de risco. Então, qual é o tipo de estudo adequado para a categoria de fator de risco? O estudo de corte e o estudo de caso controle. E aí a gente vai ter um desfecho do interesse nosso, que pode ser a doença ou o óbito. Aqui, a nossa outra categoria, o prognóstico. Então, nós temos o tipo de estudo adequado para essa categoria, é o estudo de corte. E nós vamos fazer um estudo de corte, vamos fazer o segmento da evolução dessa doença. Mas o que acontece no mundo real? Às vezes, eu não tenho o recurso necessário para fazer um estudo de corte. Então, eu tenho que também ver quais são as minhas possibilidades
para poder continuar com esse estudo. Então, a gente tem que ter sempre em mente a frequência de ocorrência do desfecho da doença. Então, esse tipo de estudo, ele vai dar conta desse problema, vai conseguir seguir e encontrar em determinado momento o desfecho que a gente procura. O tempo de latência entre a exposição e a doença, então eu posso ser exposta a algum agente químico, por exemplo, e quanto tempo eu posso levar para apresentar uma doença. Então, o meu estudo, ele tem recursos financeiros para seguir essa população, e o outro é o tempo e recursos disponíveis para pesquisa, como eu já disse, além das questões éticas. Então, sempre que eu for trabalhar com seres vivos, seja humanos ou não, eu tenho que estar em dias, né, com o comitê de ética para eu continuar essa pesquisa. Pode passar. Então, uma das nossas categorias são os fatores de risco. E o que é o fator de risco? Então, é uma característica associada a maior risco para o desenvolvimento de determinada doença. Tá? Essa é a definição. Então, para ficar mais simples, mais plausível, se eu sou exposto a algum tipo de fator de risco, posso ter uma maior probabilidade de acontecer o desfecho, né? A doença ou o óbito. Então, o que é o fator de risco? O que importa no fator de risco? É o aparecimento da doença, do desfecho que eu quero estudar. Então, há alguns tipos de fatores de risco, entre eles o hereditário. Como um exemplo, eu tenho o herdado de alelos deletérios. Os ambientais, como agentes infecciosos e drogas. Os sociais, então, baixo poder aquisitivo, que pode, por exemplo, para tuberculose, várias pessoas morarem no mesmo cômodo e acabar que todas ficam doentes pelo bacilo, uma vez que não tem espaço suficiente, né? Isso acontece muito, principalmente em grandes cidades. As pessoas, elas moram aglomeradas e aí acaba que a doença, né? Todos da casa sejam acometidos. E os comportamentais, então o fumo, o álcool, sedentarismo, entre outros. Então, todos esses tipos de fatores de risco, ele pode influenciar, né? Aumenta a probabilidade de acontecer alguma doença. Pode passar. Então, a gente tem que ter sempre em mente também que a exposição ao fator de risco, ela pode ser pontual, como a exposição a uma radiação, e ela pode também ser ao longo do tempo. Um exemplo, o tabagismo. O tabagismo, o sedentarismo, o alcoolismo. E aí, no tabagismo, é importante a gente pensar que se eu vou trabalhar com uma população que faz o uso de tabaco, eu tenho que separá-la em grupos. Por exemplo, a pessoa que fumou durante 3 anos e parou de fumar durante a minha pesquisa, ela afirma que parou de fumar, ela não é igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, eu não posso colocar esses dois tipos de pessoas juntos. Isso pode estar tendo um viés no meu estudo. Então, é sempre interessante a gente ter sempre isso em mente, né? Que pode ter alguns vieses que eu posso não deixar ter, né, no meu estudo, na minha pesquisa. Então, quais são os estudos que vão analisar os fatores de risco? Vai ser o estudo de corte e o estudo de caso-controle, que a gente vai ver mais à frente. E teoricamente, qual seria o ideal para a gente estudar, né, analisar esses fatores de risco? Seria um estudo experimental. Isso é, teoricamente, ideal. Então, um grupo de indivíduos seria alocado para receber o fator de exposição, enquanto o outro grupo não receberia esse fator de exposição. Esses grupos, eles seriam alocados aleatoriamente, então eu fazeria
um sorteio e, por exemplo, eu fico no grupo 1, Joyce fica no grupo 2. Eu vou receber o fator de exposição. Por exemplo, eu posso começar a fumar para a pesquisa e a Joyce Ribeiro não fuma. Mas isso, se não é ilegal e antiético, uma vez que eu não posso me expor a um fator de risco só para fazer um estudo sobre o meu desfecho escolhido. Então, isso é ilegal. Ficou claro? Pode passar, Gabriel. Então, esse é o ideal, mas no mundo, no nosso mundo, isso não deve acontecer, uma vez que é antiético. Pode passar. Então, quais são os estudos, né, que nós temos, que nós podemos realizar? Então, o estudo de caso controle e o estudo de corte. Pode passar. Isso. Então, no estudo de caso controle, aqui eu trouxe para vocês um estudo retrospectivo. O que é isso? Então, observem aqui embaixo, nessa linha azul, que nós temos o tempo. Então, essa linha azul significa o tempo. E aqui, bem no começo, eu tenho o fator de exposição. Então, a pessoa ela foi exposta ao fumo. E lá na frente, ela ficou doente. Passou um período. E nesse período, essa pessoa ficou doente. Então, como exemplo aqui, eu trouxe pacientes com câncer de pulmão e pacientes sem câncer de pulmão que podem ser investigados quanto à exposição passada ao fumo. Então, percebam que é um estudo de caso controle. Então, aqui eu tenho os casos e tenho os controles. Os meus controles são não doentes e tem os controles que são expostos e não expostos ao fumo. Da mesma forma, nos casos doentes, que são expostos e não expostos ao fumo. Então, aqui, no passado, então, há 10 anos atrás, alguém foi exposto ao fumo e depois desse tempo ele acabou adoecendo. Então, ele está aqui no meu caso de doente e exposto que adoeceu. Pode passar. Então, quais são as vantagens e as desvantagens do estudo observacional de caso controle? Então, ele é um estudo rápido, de baixo custo e é de fácil execução. Então, geralmente são os estudos feitos na graduação ou no mestrado, que o tempo é curto, né? Muitas vezes o recurso é escasso e a gente acaba fazendo o estudo de caso controle. As desvantagens. Tem dificuldade para selecionar os controles, então isso pode ser um problema, uma vez que esses controles, quando não selecionados adequadamente, eles podem trazer um viés para o meu estudo. Algumas informações geralmente são incompletas. Por exemplo, se eu escolho um local, um hospital, para estudar algum tipo de doença que é comum naquele hospital, por exemplo, um trauma, e todos os traumas da minha cidade vão para aquele hospital. Algumas informações elas podem estar incompletas no prontuário desse meu paciente. Então, isso pode ser uma desvantagem, uma limitação. O viés de informação, tanto de memória do respondente, quanto de classificação errada do observador. Esse observador, ele, se não faz parte da minha pesquisa, ele deve ser treinado para que todos façam, né, o questionário da mesma forma, para não introduzir nenhum viés de informação. E o viés de seleção, que é a minha amostra de estudo, ela tem que ser representativa para outras populações. Então, o meu estudo, ele é representativo para outro lugar?
Então, isso que tem que estar sempre claro. A minha amostra ela é representativa para outro tipo de população que é similar ao que eu estou estudando? Pode passar. Outro tipo de estudo que está na categoria de fatores de risco é o estudo de corte. Então, eu tenho uma população definida, uma amostra, de novo, uma amostra. Dentro dessa amostra, eu vou ter pessoas expostas e não expostas, e aí pessoas que adoeceram e não adoeceram, tanto no exposto quanto no não exposto. Percebam também que eu tenho tempo, e no estudo de corte, eu posso ter tanto a minha população pode ter sido exposta tanto retrospectivamente como prospectivamente. Então, o que é isso? Retrospectivo. No passado, eu fui exposto a algum componente que possa acabar dando, né, algum tipo de doença, o meu desfecho. E o prospectivo, eu vou ter um ponto zero aqui no início da linha do tempo, e eu vou começar a acompanhar essa pessoa desde quando ela foi diagnosticada com uma doença. Então, aqui, como exemplo, eu trouxe indivíduos fumantes e não fumantes, que podem ser acompanhados ao longo do tempo para ver se desenvolve ou não o câncer de pulmão. Então, os indivíduos eles vão ser acompanhados durante um tempo, por isso o corte ele é um estudo de segmento em Pelotas, não sei se alguém já viu, mas tem um estudo de corte bem antigo. Então, eles acompanham essa população para ver, né, se encontra o desfecho do estudo. Pode passar. Então, quais são as vantagens do estudo de corte? Ele possibilita estudar vários desfechos. Uma vez que o meu período é longo nesse estudo, nesse segmento, então eu posso encontrar vários desfechos nessa população que eu estou seguindo. Possibilita estudar exposições raras, uma vez que o meu tempo, né, seja longo, e diferentes exposições podem ser estudadas. Mas, e o que vem como desvantagem no estudo de corte? Ele é muito longo, demora anos. Logisticamente, ele é muito caro, uma vez que o segmento, né, no estudo de corte, ele pode ser longo, o ideal é que seja longo. E, além disso, há a perda da população. Muitos mudam, muitos morrem pela doença ou por outras doenças e acaba tendo uma perda da população. E aí, o que eu posso fazer para não prejudicar tanto assim o meu estudo? Eu posso ter uma população dinâmica, mas isso eu tenho que definir, né, lá no meu projeto quando eu for começar a fazer esse segmento. Então, se eu estou perdendo muito a minha população, eu posso inserir outra população que seja similar aos estudados, que pode continuar, né, esse estudo, para que não haja tanta desvantagem, assim, tanta perda no meu estudo. Pode passar. Bom, então nós vimos que uma categoria que foi o fator de risco, então o fator de risco que importa para ele é acontecer a doença, então eu sou exposta a algum fator de risco, por exemplo, ao fumo, e durante um período que vai ser estudado, eu posso ou não apresentar o desfecho, que seria o câncer de pulmão. No fatores de risco, eu tenho como opção para o estudo o caso controle, que é um tempo menor, e o estudo de corte, que vai ser um segmento em tempo maior, mas tem muito custo. Além de custo de recursos, eu preciso de tempo também para fazer essa escolha do estudo de corte.
Então, a outra categoria que nós vamos ver hoje é o prognóstico. Então, o que é o prognóstico? É a suposição que se faz sobre a evolução de uma doença após o diagnóstico. Então, eu fui diagnosticada com uma doença e agora eu vou supor a minha evolução. Como vai ser essa evolução? Então, o prognóstico tem condições associadas a determinados desfechos clínicos e o foco vai estar sobre os vários desfechos relacionados à doença que eu estou estudando. Então, ela o prognóstico ele vai supor, né, evoluções a partir da minha doença. E aí, como no fatores de risco, eu também tenho alguns tipos de fatores de prognóstico. O específico do indivíduo, por exemplo, o sexo e a idade, e os relacionados com a doença. Aqui eu trouxe de exemplo a presença de insuficiência cardíaca. E a gente tem que ter claro também que fator de risco e fator de prognóstico, eles são diferentes. O fator de risco é o adoecimento, o que importa é o adoecimento da doença. Então, se eu fui exposto a determinado componente químico, comportamental, e eu fiquei doente após essa exposição, é o fator de risco. E o prognóstico é após a doença. Então, após a doença, eu vou ter o fator de prognóstico. Antes da doença, o fator de risco. Pode passar. Então, aqui, de novo, então, para ficar claro, nós não podemos confundir o fator de risco com o fator de prognósticos. O fator de risco, a exposição ocorre antes da doença. Então, eu fui exposto a determinado fator de risco e a partir daí eu adoeci. Esse é o fator de risco. E o fator de prognóstico é após o aparecimento da doença. Então, hoje eu estou doente, e como vai ser a evolução e o desfecho dessa doença. Então, esses são os fatores de prognóstico. Então, percebam e tenham em mente que é diferente um do outro. Isso é importante. A gente não pode confundir um com o outro. Pode passar. E qual é o estudo ideal para o fator de prognóstico? Nós temos o estudo de corte. Então, o estudo de segmento. Então, nós temos a população definida e nós vamos fazer uma amostra dessa população. Como no outro, nós temos o exposto e não exposto. E o ideal do estudo para o fator de prognóstico é que ele seja prospectivo. Então, aqui eu tenho um ponto zero e eu vou começar a investigar, a acompanhar esse meu segmento de pessoas da minha população de estudo no mesmo período. Então, eu não posso mesclar esses indivíduos, estando doente em outra fase da doença e quando descobre o diagnóstico. Então, percebam que isso causaria muitos problemas metodológicos, muito vieses no nosso estudo. Então, o ideal é que todos comecem a partir do mesmo estágio da doença. Então, aqui é a partir do indivíduo diagnosticado com doença, então eu vou começar a seguir esse indivíduo no ponto zero, aqui na nossa linha do tempo. No ponto zero, então, todos os indivíduos que eu for investigar, eles têm que estar com no mesmo estágio do meu desfecho, da minha doença. Pode passar? Aqui, para finalizar, eu trouxe uma sugestão de livro para quem quiser aprofundar sobre o assunto discutido. Então, o livro de epidemiologia, da Cairol, Epidemiologia e Saúde. E o capítulo 8, ele é todo
todo definido com o tema de epidemiologia clínica. Então, eu sugiro que se alguém tenha interesse em aprofundar no tema, ele é uma boa opção. Pode passar. Então, aqui, só para deixar uma mensagem, que as pessoas, às vezes, escondem, né, o que está lá fora e querem, né, ver outras coisas. A gente não pode fazer isso nos nossos estudos, Então, a gente tem que ser o mais realista possível com o que o estudo pede, né? Seja de desenho epidemiológico ou tamanho da nossa amostra, uma vez que eu posso estar enviesando o meu estudo. Então, para ficar de mensagem que sejamos o mais realista possível com o nosso estudo, com os métodos que formos utilizar. Muito obrigada, Franciele, pela sua apresentação. Isso é muito importante, a transparência dos estudos e da conduta ética que você falou no começo no meio da sua apresentação, que é um clássico, né? Por exemplo, o Código de Nuremberg, ele foi criado justamente porque se descobriu que não havia ética em pesquisa quando você submeteu 600 pacientes com sífilis, você sabendo que os pacientes tinham sífilis nos Estados Unidos, e você conduziu um estudo sem dar oportunidade a essas pessoas de saberem que tinha doença e de oferecer um tratamento adequado para elas, né? Então, a partir desse fato horrível que aconteceu naquela época, que as pessoas tomaram ciência da importância de se manter, de se ter uma conduta ética adequada e a transparência em pesquisa. Muito obrigada pela sua apresentação. E agora eu passo a palavra para a professora Pamela, para ela fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Pamela, assim que você quiser, Gabriel, se você já quiser apresentar. Sim, eu ia pedir para o Gabriel já projetar. Quero dar boa tarde, boa noite, né? Não sei, para todos os participantes aqui, agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema. Queria agradecer a introdução da Franciele, a introdução dela foi muito pertinente, muito esclarecedora, né? E que tenho certeza que vai contribuir muito, né, com o aprendizado de todos nós. Ela trouxe bastante coisa sobre epidemiologia clínica, que eu, particularmente, é uma área que eu gosto muito, que eu atuei no meu doutorado e atuo até hoje, né? Porque ela traz respostas muito importantes para a nossa vida de pesquisador e também, mais do que isso, né, para a prática clínica mesmo, né? Que hoje a nossa prática clínica, enquanto enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde, ela deve ser baseada, né, em cima de pesquisas científicas que trazem evidências que sejam contundentes, né? E pode passar, Gabriel, por favor. Então, o que eu vou fazer, né? Então, continuando após a fala da Franciele, eu tenho 2 objetivos, né? Que é descrever a importância da identificação de fatores de risco e prognósticos para o acompanhamento dos agravos. Então, a Franciele trouxe um pouquinho disso, e então eu vou reforçar para que fique bem claro qual é a importância da identificação desses dois conceitos. E também eu vou apresentar exemplos de estudos que aplicam métodos epidemiológicos na identificação de fatores de risco e prognósticos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, né, de identificar. Nem todos os estudos, eles vão estar claros, né, escrito, olha, esse é um estudo de prognóstico. Os de fatores de risco, de um modo geral, eles já são mais claros. Mas os de prognósticos, eles, por serem mais clínicos, às vezes eles não têm esse termo, né, descrito. Então, por isso eu vou mostrar alguns exemplos, que é para facilitar um pouco o nosso entendimento
quando a gente faz a leitura desses estudos, que é um dos pontos também que é muito importante, porque se eu pensar na medicina baseada em evidência, né, na minha prática clínica baseada em evidência, eu parto do princípio de que eu tenho que dar conta de ler esses estudos, porque é com a leitura desses estudos que eu boto e coloco em prática, né, aquela ação que eu estou executando, né, seja no hospital, seja, né, onde eu estiver atuando. Então, vamos lá. Gabriel, pode passar. Então, eu começo falando, reforçando o que a Franciele já trouxe, mas reforçando essa diferença entre fator de risco e prognóstico, que essa diferenciação ela é muito importante. Hoje, quando eu coloquei esse desenho aí de um recém-nascido saudável, e com o tempo, uma criança ela pode vir a ter o quê? Problemas respiratórios. Então, hoje, se eu perguntar assim para vocês, né? Quais são os fatores que podem levar com que uma criança, né, tenha problemas respiratórios? A maioria vai saber dizer um ou outro fator. Mas isso porque hoje a gente tem muitos estudos já desenvolvidos. Mas lá no passado não se sabiam quais seriam esses fatores que poderiam levar a essas crianças a terem esses problemas respiratórios. Então, o fator de risco, o que ele é? É eu pegar um indivíduo saudável e eu acompanhá-lo, né, durante um período, durante um tempo, e ver quais são os fatores que podem aumentar o risco dessa criança vir a ter problemas respiratórios, por exemplo. E aí eu coloquei até algumas coisas que hoje a gente sabe, né, graças às pesquisas, né, que são fatores de risco, ou seja, que aumenta a probabilidade dessa criança vir a ter um problema respiratório. Aí a questão, por exemplo, do meio ambiente, então onde é que essa criança mora, né? A gente sabe que condições de saneamento básico estão relacionadas a vários problemas de saúde, tanto na criança quanto no adulto. Então, hoje eu sei que esse é um fator de risco para ela ter problema respiratório. Os hábitos alimentares da família onde essa criança mora, né? A gente sabe também de questões genéticas. Então, hoje, com o avanço da genética, então a genética ela já faz parte também da epidemiologia. Então, eu sei que algumas questões genéticas aumentam o risco dessa criança ter problema respiratório. A poluição ambiental, então as queimadas, né? Quem mora aqui no Mato Grosso sabe muito bem dos efeitos que a queimada pode trazer para essa criança vir a ter problemas respiratórios. E a gente tem muitas pesquisas que mostram esses efeitos, né? A poluição das cidades, que também aumenta esse risco, e também a desnutrição infantil, né? Então, todos esses... Desnutrição e também, eu esqueci o desenho ali, né? Da obesidade infantil. Então, hoje a gente tem se falado muito, tem várias pesquisas que falam dessa questão, por exemplo, da obesidade, porque a obesidade, ela traz vários problemas, mas a criança obesa, muitas das vezes, também está desnutrida. Então, essas duas condições hoje, a gente sabe que são importantes fatores de risco também para que essa criança tenha alguns problemas de saúde, como, por exemplo, problemas respiratórios. Então, quando eu falo de fator de risco, eu estou falando disso, né? Quais são, eu sou saudável, o que é que eu estou me expondo que pode me levar a ter determinado problema de saúde? Pode passar? Isso. Então, e prognóstico, né? Então, qual é a diferença, então, de prognóstico? Então, eu dei um exemplo aí. Crianças menores de 1 ano de idade internadas por pneumonia. Então, essa criança, esse é um quadro comum, né? Que a gente, na nossa prática clínica, quem trabalha com pediatria vai se deparar bastante com essa situação. Toda criança que está internada por pneumonia, ao longo do tempo, ela vai ter alta, ou a gente tem situações mais graves, né? Que é a mortalidade infantil. Então, quais são as condições clínicas dessa criança que agrava o quadro da pneumonia e pode levá-la à morte, né? Então, levar essa criança ao óbito. Então, os estudos de fatores de prognósticos, eles vão avaliar isso, quais são os fatores que essa criança, né, apresenta, que aumenta o risco de um desfecho clínico que nós não desejamos, por exemplo, a mortalidade infantil.
Então, os estudos de fatores prognósticos, por exemplo, em crianças menores de 1 ano de idade internadas por pneumonia, vão avaliar se o baixo peso ao nascer pode ser um fator que aumente o risco, que seja um fator prognóstico, né? No caso, o baixo peso ao nascer, seja um fator prognóstico que leve à mortalidade infantil. Então, será que essa criança ter baixo peso ao nascer piora o quadro dela, né? Condições socioeconômicas dos pais. Será que a situação econômica dos pais, ou seja, provavelmente essa criança pode viver numa situação, né, mais vulnerável? Será que piora o prognóstico dela, né? Aumenta? Então, aí essa criança pode vir a ter mortalidade, né, e a óbito. O estado geral no momento da hospitalização. Então, como é que chega essa criança no momento da internação por pneumonia? Será que essa diferença do momento da internação também vai estar piorando o quadro dela? Então, quando eu penso em prognóstico, é como a Franciele falou, é aquele indivíduo que já está doente e quais são aqueles fatores que pioram o quadro dela e levam a um desfecho que eu não desejo, que nesse caso é a mortalidade infantil. Tá travando, pessoal, minha fala? Não? Ok. Ok. Qualquer coisa tiver, podem me interromper, tá, Jaqueline? Então, qual é a importância desses estudos, né? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho disso agora. Pode ir adiante. Então, a identificação dos fatores de risco. Então, risco, o que é o risco? Então, quando eu vou falar de risco, eu faço a seguinte pergunta, né? Qual a probabilidade de um determinado evento relacionado à saúde ocorrer? Então, por exemplo, quando eu falo taxa de incidência por Covid, né? Vamos falar de Covid, que é uma coisa que está falando muito, né? Então, qual é a probabilidade? Então, quando eu falo de taxa de incidência, relembrando, né? São casos novos, né? Então, casos novos de uma doença. Então, quando eu falo de taxa, qual é o risco de termos casos novos de Covid aqui em Cuiabá, por exemplo. Então, isso a gente está falando de risco, né? Que é a probabilidade de um evento acontecer. Só que, além disso, né? Além de eu saber qual é o risco de uma determinada doença acontecer, eu tenho fatores que aumentam o risco dela acontecer em determinados indivíduos. Então, quando eu estudo fatores de risco, eu faço a seguinte pergunta, né? Qual característica ou circunstância que pode estar relacionada com o aumento da probabilidade de ocorrência de um determinado agravo à saúde? Então, todos nós temos o risco de vir a ter o COVID. Porém, alguns fatores, será que aumentam o risco de um ou outro ter o COVID? Então, será que o fato, por exemplo, eu sou fumante, vamos supor, será que o fato de eu ser fumante aumenta o risco de eu vir a ter o COVID? Então, os estudos de fatores de risco, eles vão analisar isso. Pode clicar uma vez, Gabriel? Então, fator de risco é o quê? São determinantes. São determinantes que podem aumentar a probabilidade de eu ter um determinado efeito, ou uma doença, um desfecho, enfim. Então, esses determinantes aumentam essa probabilidade de eu ter essa doença, ou então a gente pode pensar, por exemplo, em mortalidade. Então, taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, isso também, quais são os fatores que aumentam isso, né? Eu vir a ter doenças cardiovasculares. Então, os estudos de fatores de risco, eles vão analisar isso. Identificação dos fatores prognósticos. Então, os fatores prognósticos, por que eles são importantes de serem identificados? Porque também eles permitem a aferição no tempo. Então, tanto o fator de risco quanto o prognóstico, a gente avalia no tempo. Por isso que os estudos, como a Franciele mesmo disse, né, são estudos longitudinais. Então, são estudos que eu faço um acompanhamento dessas pessoas. Então, ele permite a aferição no tempo dos principais desfechos clínicos de pacientes que apresentem determinado evento. Então, eu tenho um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, e quais são os desfechos clínicos que ele desenvolve ao longo do tempo que aumentam a chance dele vir a ter outro
infarto e a óbito, por exemplo. Então, quais são as características clínicas que agravam esse quadro, né? Porque eu tenho diferentes tipos de situações. Então, eu tenho o paciente com infarto que passa muito tempo sem ter outro, eu tenho paciente que tem um infarto ou outro, e daqui 1 mês ou 2 ele vai vir a ter novamente. Então, qual é a característica que aumenta a chance aí dele vir a ter outro? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em características clínicas, né? São desfechos clínicos que agravam a situação. Então, esses estudos de identificação de fatores prognósticos, eles vão identificar características que podem ser usadas para prever a história natural da doença também. Por quê? Porque, normalmente, os estudos de fatores prognósticos, além deles avaliar, como eles normalmente avaliam desfechos ruins, né? Então, eu quero evitar que o meu paciente tenha um desfecho ruim. E, normalmente, esse desfecho ruim é o óbito. Então, eles são muito utilizados para avaliar o tempo de sobrevida, por exemplo, de câncer. Então, como eu avalio quais são as situações que agravam aquele quadro, então, por exemplo, câncer de mama, né? Quais situações que as mulheres que têm câncer de mama, quais situações faz com que elas piorem, né, do câncer de mama e vão a óbito mais rápido? Por que algumas vão a óbito um pouco mais, com mais tempo? Porque umas têm um quadro mais grave. Então, como eu vou avaliar até o momento do desfecho ruim, que é o óbito, esses estudos também avaliam o tempo de sobrevida. E quando eu penso nesse tempo de sobrevida, eu estou prevendo a história natural da doença. Então, a história natural da doença nada mais é do que eu avaliar qual é o comportamento dessa doença, independente do tratamento. Então, independente de qual tratamento ela esteja recebendo, o que acontece naturalmente com essa doença? No passado, hoje já é mais difícil isso acontecer, mas tem estudos bem antigos que avaliavam, quando a gente não tinha tantos tratamentos, por exemplo, para câncer, né? Avaliavam, por exemplo, né, o que aqueles pacientes que tinham câncer de próstata, como é que era o comportamento dessa doença até ele ir a óbito? Primeiro, qual é o tempo de sobrevida dele sem nenhum tratamento? O que acontecia ao longo do tempo com esse paciente sem tratamento? Quais eram as características clínicas que pioravam ou melhoravam ou agravavam a situação? Então, isso é o que a gente chama de história natural. Hoje já é mais difícil porque a gente tem tratamento, graças a Deus, né, para a maioria das doenças. E esses estudos de fatores prognósticos, eles normalmente são realizados por meio de estudos com rigor científico elevado, como a Franciele mesmo disse, estudos de coorte, principalmente os estudos de coorte. Então, os estudos clínicos, esses estudos, eles são normalmente muito caros, né? Tem um custo elevado, requer muito esforço de vários pesquisadores. Então, bons estudos clínicos, eles sempre vão ter um custo maior, né? Porque eles precisam desse rigor científico maior também. Pode passar? Então, diante dessa exposição da importância, né? Então, a gente vai ler, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de estudos e também instigar, né, para que vocês façam também a leitura de outros estudos e que a gente tenha um olhar diferente para isso, principalmente na nossa prática clínica. Então, pelo menos para mim, né, eu, enquanto pesquisadora, professora, uma das coisas que eu sempre falo a importância desses estudos eu ler e entender e tentar colocar em prática, né? Então, eu, enquanto enfermeira, de que forma esses estudos contribuem para a minha prática? Então, o sentido maior sempre é esse, né? É sempre o aprendizado para que eu possa colocar em prática. Então, o que eu vou trazer aqui é tentar mostrar esse olhar, né? Para que a gente também, para instigar a leitura desses estudos com esse olhar, né? Então, o primeiro estudo que eu trouxe é de um assunto que a gente está falando muito, que é o do Covid. Então, a gente tem muitos estudos de Covid, muitos. Então, se vocês forem buscar na literatura, vocês vão encontrar diversos estudos. Os estudos de Covid hoje, né? A gente tem estudos com metodologias muito boas, estudos
com rigor metodológico não tão bons. Então, é importante que quando a gente faça a leitura desses estudos, é importante a gente ler de tudo, né? Mas que a gente consiga avaliar se metodologicamente ele consegue responder ao que ele está dizendo. Isso é o ponto principal de um estudo epidemiológico. Então, ele tem uma hipótese, ele levanta uma hipótese e coloca lá o que ele quer responder. Mas o tipo de estudo epidemiológico dele é capaz de responder isso? Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa desenvolver, né, nas nossas leituras dos estudos. Então, esse primeiro estudo aí que eu coloquei aí do lado, o título, né, original, os autores, e quem tiver interesse, depois qualquer coisa a gente pode disponibilizar por e-mail esses artigos que eu vou apresentar aqui, e vocês podem fazer a leitura na íntegra, tá, do estudo. Então, esses autores, qual foi o objetivo deles, né? Quais foram os objetivos, né? Um dos objetivos foi avaliar a mortalidade em pacientes com Covid-19 com comorbidades pré-existentes e sequelas. Então, eles pegaram pacientes que internaram por Covid-19 e eles avaliaram no tempo, né, aqueles pacientes que tinham comorbidades pré-existentes e tinham sequelas com Covid, quais desses foram a óbito? Por quê? Porque eles queriam ver qual era o risco, né, desses pacientes que tinham comorbidades e sequelas, deles irem a óbito por Covid. Mas eles queriam avaliar quais eram os fatores prognósticos que pioravam esse quadro, né? Então, por isso, eles analisaram algumas variáveis, né, clínicas. Então, compreender se os níveis de biomarcadores séricos para a lesão cardiovascular, o que é isso, né? São alguns biomarcadores, são alguns exames clínicos, né, que identificam lesão cardiovascular. Então, esses pacientes que têm esses marcadores, eles tinham um prognóstico pior, ou seja, eles iam a óbito mais do que aqueles que não tinham, então eles queriam avaliar isso. A questão da coagulação e inflamação, então ver se estavam associados a desfechos clínicos ruins, que nesse caso era a mortalidade. E qual foi o método que eles utilizaram para medir isso, né? Para identificar se esses fatores eram fatores prognósticos importantes, né, para a piora desse quadro. Então, eles utilizaram o estudo de coorte retrospectiva. Por que retrospectiva? Então, como que eles fizeram isso? Então, os pacientes, esse estudo foi realizado na China, eles tinham um sistema de saúde que registravam todos os pacientes que tinham sido internados por Covid-19. E aí eles tinham dentro dos prontuários, né, desses pacientes, várias informações do período de internação, então exames, avaliações médicas, né, tudo estava nesses prontuários. Então, porque quando eles pegaram esses prontuários, muitos já tinham tido alta e alguns já tinham ido a óbito. Então, é retrospectivo porque eles voltam no tempo, através dos prontuários, e avaliam cada variável clínica que tem dentro, contendo essas informações. Por isso que a gente chama de retrospectivo. Para que ele fosse prospectivo, o que tinha que acontecer? Eles tinham que pegar esses pacientes no dia da internação, no primeiro dia da internação, e ir acompanhando os desfechos. Mas concordo que, a depender da doença, isso pode levar algum tempo, é um custo maior, e com a gente se tratando de uma epidemia, né, e de uma doença que a gente está vendo que muitas das vezes leva o paciente a óbito rapidamente, é quase impossível fazer isso. Então, eles usam do recurso de voltar no tempo para colher essas informações. Então, eles fizeram com 6.924 pacientes com Covid, que tinham confirmado, né, tinham resultados positivos mesmo, testes positivos para Covid. Desses 6.924, 1.295 foram a óbitos. E esse número, né, para uma coorte, esse número é muito bom, assim, é bem expressivo. Então, quando a gente pensa em coorte, a gente pensa em números bem altos. Então, uma coorte, ela é boa
não só pelo número alto, mas também pelo tempo de acompanhamento. Só que isso, como eu disse, depende muito de cada doença. Então, se uma doença leva um paciente a óbito rapidamente, essa coorte, obviamente, será curta. Mas, quando eu penso em doenças que esse paciente pode ir a óbito por mais tempo, ou, às vezes, o desfecho que eu estou avaliando não é o óbito, é só desenvolver determinada doença. E eu sei que essa doença leva um tempo para acontecer, essa coorte também vai durar aí um tempo maior, tá? Mas essa é uma coorte bem expressiva pelo número de participantes. Pode passar? Gabriel? Isso. Então, eu trouxe aqui um dos resultados mais importantes desse estudo. Lá eles têm vários resultados, mas esse é o resultado que eu considero mais importante. Então, só para vocês entenderem, né, esse gráfico, né, às vezes vocês podem achar um pouco confuso, mas basicamente o que eles querem mostrar? Quais foram os fatores clínicos, né, as comorbidades que esses pacientes tinham que agravaram o quadro clínico deles, né? Então, qual dessas comorbidades? Então, eles colocaram ali problemas cardiovasculares, pulmonares, renais e cerebrovascular. Então, qual dessas condições pioraram o quadro clínico dos pacientes internados por Covid-19, aumentando o risco dele ir a óbito, né? Então, o que eles encontraram? Que pacientes que tinham tido infarto agudo do miocárdio, por exemplo, eles tinham um risco aumentado de ir a óbito em 2 vezes. Então, ali em cima, né, em vermelhinho, está ali AMI, né, RR, AMI é infarto agudo do miocárdio, só que a sigla está em inglês. Então, o RR a gente chama de risco relativo, uma medida que é utilizada em estudos de coorte, que vai dizer para mim qual é o risco que esse evento, né, tem de causar um prognóstico ruim no meu paciente. Então, no caso do infarto agudo do miocárdio em pacientes que tiveram infecção por Covid, aumentou em 2 vezes o risco. Aí vocês podem pensar, mas isso é pouco. Não, isso é muita coisa. Então, quando a gente, na epidemiologia clínica, isso é muita coisa. Por quê? Porque esse risco relativo, ele foi ajustado. O que é quando a gente ajusta um risco, né? Quer dizer que eu incluí algumas variáveis que poderiam estar confundindo o meu resultado. Ou seja, elas poderiam estar causando risco e eu achando que é infarto, mas às vezes é a idade, como é uma das situações uma das variáveis que eles usam para ajustar, sexo. Mas nesse caso, eles inseriram essas variáveis no ajuste e mesmo assim, infarto agudo do miocárdio aumentou o risco em 2 vezes. Então, por isso que nós, né, utilizamos dentro da estatística o que a gente chama de ajuste da minha variável que eu estou analisando como risco para evitar esse confundimento do resultado. Quando eu falo confundimento, é de confundir mesmo, né? Eu achar que é infarto e ser outra coisa. Uma outra variável que aumentou o risco, né, nesses pacientes, foi ter a síndrome aguda respiratória grave, né? Que a gente tem ouvido falar bastante. Então, pacientes que tiveram essa comorbidade tiveram um risco aumentado de ir a óbito em 2,5 vezes, tá? Então, esse é também considerado um risco importante e também esse valor é ajustado. E uma outra situação que agravou bastante o quadro clínico desses pacientes foi ter insuficiência renal crônica. Então, essa é uma comorbidade que também foi relevante para que os pacientes tivessem um desfecho clínico ruim. Então, esses fatores prognósticos, hoje a gente já vê na mídia bastante, né? A mídia fala muito disso, mas esse estudo, ele saiu em 2020, né? Se eu não me engano, no meio do ano. Então, era algo novo, que ainda não se sabia, não se tinha certeza se essas condições clínicas agravavam a situação desses pacientes internados. Então, foi muito importante na prática clínica dos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de um modo geral, que estavam cuidando desses pacientes,
para eles identificarem que quando chegava um paciente e eles tinham essa comorbidade, ele deveria ter um cuidado maior, porque ele sabia que esse paciente tinha um risco aumentado de ir a óbito, tá ok? Depois, se tiverem dúvidas sobre isso, né, se não ficou claro, vocês podem colocar no chat e depois a gente responde. E lá nesse estudo, eu recomendo vocês fazerem a leitura, tem mais informações interessantes sobre essa doença, tá? Pode passar, Gabriel. E aí eu trouxe um outro estudo muito interessante, muito importante, eu considero ele muito importante, que sobre identificação de fatores de risco. Primeira coisa, eu quero apresentar para vocês essa coorte. Essa coorte é uma coorte, chama Shield Cohort Study, é um estudo prospectivo de coorte longitudinal de nascimentos. É uma coorte realizada lá no Canadá há muito tempo. Que eles fazem? Eles acompanham crianças desde que nascem até os 3 anos de idade. Hoje eles já têm 3.400 crianças, até mais, porque entra criança toda hora, então isso aí eu peguei ontem no site atualizado, essa informação, essa telinha aí desse bebê é a informação do site, a tela inicial do site, se vocês entrarem, eu coloquei ali entre parênteses o site para vocês acessarem. Essa coorte, na verdade, eles acompanham antes do nascimento. Então, primeiro eles recrutam as mães, né, as gestantes, com até no máximo 3 meses de gestação, para participarem desse estudo. E esse estudo, ele requer muito dos pesquisadores e é preciso que tenha muita gente auxiliando, porque são muitos participantes, são várias informações que eles colhem. Hoje eles têm um banco genético dessas crianças, né? Tudo certinho, todas várias informações. É um estudo muito interessante. O interessante dessa coorte, né? Como eu coloquei ali, o objetivo dela é coletar informações em momentos considerados especialmente críticos para a saúde e o desenvolvimento das crianças. Então, eles estão trazendo informações que são importantíssimas, porque eles estão identificando que é no nascimento e no desenvolvimento dessas crianças que a gente vai prevenir, às vezes, problemas futuros na fase adulta. Então, eu recomendo muito entrar lá e fazer a leitura de alguns estudos que eles têm, que são realmente muito interessantes. Então, os pesquisadores, eles querem responder como as diferentes posições no início da vida se relacionam com os resultados de saúde e doenças. E aí, as exposições que eles colocam não é só da criança no nascimento, eles também verificam se aquilo que a mãe se expõe durante a gestação, será que não traz algum problema à criança, né? Depois do nascimento e durante o seu desenvolvimento? Então, eles vão trazer várias dessas respostas ao longo dos estudos deles. Pode passar. E aí, como eu disse, eles já têm muitos estudos publicados. Então, eu trouxe só um deles, que eu achei bastante interessante. Lembrando que numa coorte, gente, como a gente tem, principalmente uma coorte que de tantos anos, com tantos participantes, a gente vai ter muitas variáveis, e aí os pesquisadores, eles fazem recortes. E aí eles vão publicar sobre aquilo que eles vão fazer várias publicações sobre determinados assuntos. Então, você não vai ter um artigo só de uma coorte desse tamanho de tanto tempo. Então, eles fazem recortes para analisar determinadas situações ali dentro dessa coorte. Nesse estudo, né, que eu estou apresentando aí a vocês, o objetivo deles foi determinar a associação dos modos de alimentação infantil nos primeiros 3 meses de vida com o desenvolvimento de asma aos 3 anos de idade. Então, eles estavam querendo avaliar que se a alimentação dessas crianças aumentava o risco dela ter asma com 3 anos de idade. Então, será que essa diferença na alimentação aumenta o risco da minha criança ter asma com 3 anos? Então, a hipótese, qualquer modo de alimentação que inclui leite materno ordenhado ou fórmula está associado a um risco aumentado de asma em comparação com a amamentação direta, né? Então, será que o leite materno eles colocam que o leite materno exclusivo ele tem na hipótese que seria o melhor alimento, né? A melhor forma de nutrir essa criança para prevenir problemas futuros.
E aí eles querem ver se realmente é isso. Então, essa é a hipótese que eles levantam. Mas será que é isso mesmo? Pode passar, Gabriel. O método. Não, isso, método. O método, eles, para esse estudo específico, eles fizeram com 3.296 bebês que faziam parte dessa coorte. Ele inscreveu mulheres com pelo menos 18 anos de idade no segundo ou terceiro trimestre de gestação. E os critérios de exclusão para este estudo, tá, gente? Então, não é que ele exclui da coorte, desse estudo específico, porque eles estavam analisando, eles excluíram crianças com anomalias congênitas, nascidas prematuras, de nascimentos múltiplos ou resultantes de fertilização in vitro. Então, essas crianças foram excluídas. Lembra que a Franciele falou da importância da gente não fazer um estudo muito amplo? Por isso que todo estudo de coorte, ele vai ter critérios específicos de inclusão e exclusão. Porque eu tenho que eu tenho que tomar um cuidado, obviamente, de não restringir demais, mas eu tenho que tomar muito cuidado com quem entra, porque determinadas condições, elas por si só já aumentam o risco para determinados problemas. Então, se eu quero avaliar o efeito da alimentação, eu tenho que excluir qualquer outra situação que ela por si só já piora o quadro dessa criança ao longo do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, crianças nascidas prematuras. A gente sabe que essa já é uma condição que pode ser um quadro, aí, um risco aumentado para determinados problemas. E como eu quero avaliar exclusivamente a questão nutricional, então o leite que essa criança recebe, eu tenho que pegar apenas crianças que tiveram nascimentos dentro da data, nascimentos, né, que não são prematuros, né, que essa mãe não teve nenhuma, que essa criança não tenha nenhuma anomalia congênita, ou seja, que não tenha nenhum problema, né, para eu avaliar realmente só a alimentação. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que tomar quando a gente vai fazer esse tipo de estudo. Por isso, não são estudos fáceis de se fazer, porque você tem que pensar nisso tudo antes de você fazer o estudo. Pode passar? E aí eu trouxe um dos resultados, né, mais importantes para responder a hipótese deles. Então, esse gráfico que vocês estão vendo, embaixo, essas coluninhas aí, são as porcentagens de indivíduos que estavam, o número de indivíduos e a porcentagem de indivíduos que estavam fazendo uso do leite materno exclusivo, aqueles que usavam leite materno ordenhado, aqueles que utilizavam leite materno e fórmula, e aqueles que utilizavam apenas fórmula. E aí eles têm como referência aquelas crianças que utilizam leite materno exclusivo, né? Quando eu falo referência, é porque toda vez que você vai comparar uma variável, né, ou um fator possível de risco, eu tenho que ter a minha referência. Então, na minha hipótese, o que eu disse? O que o pesquisador colocou? Ele acredita que o leite materno exclusivo seja o melhor alimento. Então, eu faço uma comparação dos outros com ele. Então, sempre, em todos os estudos de risco, eu vou ter algo para comparar. Então, dentro da minha hipótese, o que é que eu acho que é possível? Então, aqui, o que eu acho que é melhor? Eles acham que é melhor o leite exclusivo. Ah, mas e se não der risco? Quando não dá risco, eu posso dizer que nós temos duas situações. Ou, por exemplo, a fórmula, vamos supor que ela não desse risco nenhum. Eu posso dizer que ela tem o mesmo efeito do leite materno, ou ela poderia ser fator de proteção, que é quando ela dá, quando não é risco, tá? Então, pode acontecer esse tipo de coisa em estudos de coorte também. Então, nem tudo é risco, ou seja, nem tudo é para o mal, né? Para levar ao problema de saúde ou ao óbito. Ele pode também, a gente pode, numa coorte, identificar um fator de proteção para determinada situação de saúde. Isso também pode acontecer. Mas neste estudo específico, a hipótese deles foi comprovada, ou seja, eles encontraram que, ali em vermelhinho eu coloquei, né? O primeiro item é o leite materno ordenhado. Ele aumentou o risco da criança ter asma aos 3 anos de idade em 1,43 vezes. Ah, mas isso é pouco? Não, parece pouco, mas ele não é, né? Então, é uma situação relevante que, para a criança,
pode fazer toda a diferença. O uso do leite materno junto com a fórmula aumentou o risco da criança ter asma em 1,56 vezes. E a fórmula somente foi o pior de todos, né? Ele aumentou o risco em 1,79 vezes. O que a gente não pode esquecer, gente, que se a gente está falando de probabilidades. Então, a medicina ela não é uma ciência exata. Então, eu estou dizendo que todas as crianças que fizerem uso de fórmula vão ter asma aos 3 anos de idade? Não, não é isso que o estudo está dizendo. Ele está dizendo que aqueles que usam fórmula ele tem um risco maior, ou seja, ele tem uma probabilidade maior de ter asma aos 3 anos de idade. E a criança que faz o leite exclusivo, ela não tem risco nenhum de ter asma? Não, ela pode vir a ter asma, só que o risco dela é menor. Então, os estudos de fatores de risco é para isso. O risco de ter asma, ele existe, mas alguns determinantes, eles pioram ou agravam, né? Pioram, aumentam, na verdade, né? A gente não está falando de prognóstico, eles aumentam o risco de vir a ter essa doença, essa condição clínica, tá? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Pode passar? E aí um outro estudo que vai falar, que vai analisar prognóstico, né? Esse é um estudo um pouco antigo, mas eu achei ele muito interessante. Primeiro porque ele coloca, né, que ele está avaliando os fatores prognósticos. Então, lembra que eu falei que a maioria dos estudos prognósticos, eles avaliam também a sobrevida desses pacientes. Então, é comum vocês encontrarem essa informação nos estudos de fatores prognósticos. Nesse caso, né, então eles vão avaliar, o título é Sobrevida e Fatores Prognósticos na Insuficiência Cardíaca Sistólica com início recente dos sintomas. Então, qual foi o objetivo desses autores? Analisar a sobrevida e fatores prognósticos associados à mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica acompanhados desde o início dos seus sintomas. Uma das coisas que eles justificaram nesse estudo é que a maioria, na época, né, a maioria dos estudos trabalhavam com pacientes não no início dos sintomas, mas já com sintomas mais avançados. Então, isso foi uma coisa inovadora na época desse estudo. Então, eles pegaram e analisaram quais eram os fatores que pioravam o quadro desses pacientes no início dos seus sintomas. E aí eles avaliaram também a sobrevida desses pacientes. Só a título de informação, a insuficiência cardíaca ela é uma doença já considerada muitas vezes crônica. Ela é secundária a uma outra condição, algum outro problema cardiovascular prévio, né? Então, ela é uma doença secundária e que ela traz algumas dificuldades no dia a dia desse paciente. E a insuficiência cardíaca, uma das condições clínicas dela é que ela vai diminuir o débito cardíaco. Então, por conta do meu coração não conseguir contrair de forma correta, esse sangue não é ejetado ao corpo, né? No volume adequado. Então, por isso que a gente tem uma diminuição da fração de ejeção. Ou seja, eu tenho uma diminuição da oferta de sangue ao longo do meu corpo. Então, isso vai, ao longo do tempo, gerando várias condições clínicas muito graves para esses pacientes e levando eles a óbito, às vezes, num período curto de tempo. E qual foi o método que eles utilizaram? Eles fizeram uma coorte com 204 pacientes consecutivos com insuficiência cardíaca sistólica. Por que consecutivos? É porque eles pegaram esses 204 pacientes de uma vez. É que, às vezes, as coortes, elas vão pegando as pessoas que vão entrando, né? Então, é aquilo que a gente chama de coorte aberta. Vai entrando vários pacientes, como aquela que eu mostrei no início das crianças, né? Eles começaram lá em 2010, 2013 e pegam crianças até hoje. Esse não, esse pegou 204 pacientes de uma vez, né? E fechou a coorte. O que eles avaliaram? Eles avaliaram variáveis prognósticas que poderiam estar correlacionadas com a mortalidade cardiovascular nesses pacientes. Pode passar. E aí eu trouxe, não sei se está dando para ler, não sei se ficou pequenininho, duas informações muito importantes desse artigo.
A primeira tabela que vocês estão vendo ali em cima, a tabela 2, que está escrito assim, probabilidade de sobrevida geral acumulada pela técnica de Kaplan-Meier. Essa técnica é uma análise estatística que a gente faz para avaliar o tempo de sobrevida desse paciente. Então, cada indivíduo contribui um tempo dentro de uma coorte. E alguns dentro dessa coorte eu posso ter perdas, e essa perda pode ser o óbito, por exemplo. E aí, esse tempo é marcado. Então, essa perda, esse óbito, né, que é marcado, a gente fala que esse indivíduo foi censurado. E é, né, através disso que a gente mede essa probabilidade de sobrevida. Então, através dessa análise estatística, a gente consegue fazer essa avaliação. E nesse estudo, vocês podem ver ali tempo transcorrido em meses. Então, tempo, cada mês, ele coloca o número de pacientes sob risco, né? Então, vocês podem ver que no início, lá, nos 3 primeiros meses, né, ele tem 199 pacientes. Então, alguns já foram perdidos em 3 meses. E lá no final da coorte dele, que foi com 55 meses, ele vai ter só 27. Então, qual é a probabilidade de sobrevida, nesse caso, dessa coorte dos pacientes com insuficiência cardíaca? Lá no finalzinho, né, em 55 meses, foi de 64%. Então, essa é a probabilidade da minha coorte, de sobrevida nessa situação. E na tabela 3, ele vai trazer efeitos independentes da classe funcional, etiologia, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, terceira bula, creatinina sérica na mortalidade cardiovascular. Todas essas variáveis que eu li são variáveis, são fatores prognósticos que eles, né, esses médicos levantaram para avaliar se seriam, né, causariam piora no quadro clínico desse paciente, que no caso seria a mortalidade cardiovascular. E aí, vocês podem ver, na coluna ali, a gente tem a análise univariada, né? A análise univariada é aquela análise que eu pego, no caso ali, a primeira, classe funcional 3 e 4 versus 2. Só para vocês entenderem, é que a insuficiência cardíaca, ela tem 4 classificações. Essas classificações estão relacionadas aos sintomas desses pacientes, né? Então, na classe 1, por exemplo, os pacientes são assintomáticos, independente da atividade física que eles façam. Na classe 2, eles vão ser sintomáticos se fizerem um pouco de exercício físico. Na classe 3, eles vão ser sintomáticos com exercícios físicos mínimos. E na classe 4, eles vão ser sintomáticos até em repouso. Então, não importa, assim, eles podem ficar parados ou fazer atividade física, eles vão ser sintomáticos. E quais são os sintomas? Falta de ar, fraqueza, tontura, normalmente são esses os sintomas. Então, eles estão comparando se há classes piores, né, aumentaria esse risco, piorariam, né, o prognóstico desse paciente, podendo levar ele a óbito. Então, de uma forma, sem eu ajustar a variável, esse primeiro fator prognóstico aumentou em 5 vezes. Só que eu preciso ajustar essas variáveis, porque posso ter outras condições que estejam influenciando esse resultado. Por exemplo, a idade do meu paciente. Será que ser mais velho não piora o prognóstico? Será que um idoso não tem um prognóstico pior que um adulto mais jovem? Então, por isso que todas essas variáveis que vocês estão vendo à esquerda e na análise univariada, elas devem ser ajustadas. E aí, qual é o resultado que eu considero realmente? É o da análise multivariada. Então, na análise multivariada, vocês podem ver que tem uma alteração nos valores. E aí, eu chamei a atenção para aquele CCC, que é cardiopatia chagásica crônica, que é uma condição que leva na maioria das vezes, a insuficiência cardíaca, e esses pacientes que têm a cardiopatia chagásica crônica, eles têm um risco, né? Essa situação é um fator de prognóstico que aumenta a chance de ir a óbito em 10 vezes, ou seja, esses pacientes, eles têm maior chance de ir a óbito, de ter uma mortalidade cardiovascular. E ali o outro é a hipertensão. Vocês viram que a hipertensão, na análise univariada, ela tinha o risco, né, era apenas de 2 vezes.
e depois de ajustado, ela foi para 4,84 vezes. Então, o ajuste, às vezes, ele traz isso também, ele mostra mais ainda a importância de uma variável. Às vezes, ela sozinha não mostra tanto a importância dela quando ela está ajustada. Então, ajustado, vocês podem ver que a situação, às vezes, muda, né? Então, por isso a importância dentro das análises estatísticas desse ajuste, tá? E a gente nunca pode esquecer, como eu disse, né, quando eu olho esses fatores prognósticos, que cada paciente é um paciente, né, que por mais que eu tenha esses resultados, eles ajudam muito na prática clínica, porque chama a atenção do clínico que está atuando ali com esses pacientes. Mas a medicina é uma situação que a medicina ela sempre avança muito, por isso que as pesquisas clínicas, os estudos epidemiológicos, a epidemiologia clínica, ela não pode parar nunca, né? Então, uma coisa que a Franciele até disse, né? Ah, mas o meu estudo já tem estudos feitos sobre isso, mas será que ele não é muito antigo, né? Se ele for muito antigo, talvez já caiba um estudo novo, porque a medicina ela muda tanto, né? Metodologicamente, às vezes eles aplicavam uma técnica metodológica que hoje em dia a gente já tem técnicas melhores, né? Que a gente pode desenvolver aí os nossos estudos para que ele fique melhor. Então, é importante que a gente sempre tenha esse olhar quando eu vou avaliar e pensar em fazer um estudo como esse que eu acabei de mostrar aí para vocês. Pode passar, Gabriel, por favor? Então, eu trouxe uma frase não, né? Um parágrafo que tem nesse artigo aí, Sociedade de Risco e Risco Epidemiológico, que eu achei muito interessante. Né, eu vou ler para vocês, né? É a epidemiologia que informa sobre quais são os fatores de risco. A comida gordurosa, as tentações ricas em colesterol, a fumaça de cigarro, né? Portanto, é ela que diz quais são as portas que devem ser obstruídas à entrada da morte, né? Então, o que é que eu posso, né, trabalhar para evitar que meu paciente vá a óbito, né? O que eu posso fazer? Então, a epidemiologia, ela traz isso, né? A medicina, apoiada pelo método epidemiológico, é o alquimista que possui a pedra filosofal. Ela sustenta possuir o poder de transformar a incerteza em autossegurança. É a autoridade que aprova ou desaprova a forma como cada indivíduo deve viver. Uma forma que constantemente derrete e se transforma em novas formas, igualmente líquidas e transitórias. Então, como eu disse, né? A epidemiologia, desde o surgimento até hoje, ela já evoluiu muito. Então, hoje a gente tem epidemiologia clínica, epidemiologia ambiental, epidemiologia genética. Então, a medicina avança e a epidemiologia também avança. E, apesar de haver os críticos de um lado, não, então, aqueles que são clínicos, que às vezes criticam a epidemiologia, porque ela trabalha mais com conjunto, mas, na verdade, as duas áreas são extremamente relevantes. Então, eu trabalho individualmente, mas eu preciso da epidemiologia para me mostrar de uma forma mais ampliada os comportamentos, os fatores. E aqui a gente falou só de fator de risco e fator de prognóstico, mas a epidemiologia vai trazer para a gente, por exemplo, a questão da prevenção, né? Quais são os fatores que, se eu aplicar, vai prevenir um problema? Isso é muito importante. Além disso, a epidemiologia também vai trazer também a questão, por exemplo, de promoção à saúde. Por exemplo, os testes diagnósticos, né? Ela consegue avaliar se um determinado tratamento ele é bom ou ele é ruim. Então, a epidemiologia hoje, ela é muito ampla, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar e ela é muito relevante para a nossa prática clínica, né? Para a nossa prática enquanto profissional de saúde, na nossa vivência, né? Então, o que eu tinha para trazer para vocês era isso hoje, e eu espero que eu tenha conseguido passar alguma informação relevante. Muito obrigada pela atenção de vocês. Pamela, muito obrigada pela sua apresentação. É belíssima as informações que você trouxe dos estudos.
sobre epidemiologia, falou um pouco sobre as medidas de associação, que as outras palestrantes já comentaram na primeira ação, né? O que é uma incidência, risco relativo, prevalência. Então, cada ação vai se complementando e você trazer essas informações novamente foi muito rico. Agora a gente abre o espaço para as perguntas. Se alguém quiser fazer a pergunta diretamente, neste momento, as pessoas podem abrir o microfone, levantar a mãozinha aqui no aplicativo, né, para que cada um faça de uma vez. Mas, de toda forma, a primeira pergunta, que é do Manuel Marroche, ele pergunta como garantir a qualidade metodológica dos estudos de coortes em grandes epidemias. Então, eu gostaria que a Franciele e a Pamela falassem um pouco sobre essa pergunta, esclarecesse a dúvida do Manuel, tá? E depois eu vou fechar o microfone, fiquem à vontade para vocês falarem a respeito dessa dúvida dele, e também os participantes que queiram podem perguntar diretamente às palestrantes. Obrigada. Posso começar, pode ser, Pamela? Tá. Então, Manuel, eu fico em dúvida se um estudo de coorte ele é a melhor opção para uma epidemia. Então, vai depender do seu objetivo, qual é a sua resposta, né? O que você quer de resposta. Se você quer doenças que podem ser consequências de uma epidemia, por exemplo, doenças cardíacas que são consequências, ou tromboses que são consequência do COVID. Então, você pode acompanhar alguns pacientes, né, e fazer esse estudo de coorte. Agora, específico para uma epidemia, eu acho que esse não seria o melhor estudo. Talvez um estudo transversal, uma vez que ele é rápido e pode estar aí respondendo o que você, a sua resposta, a sua questão de estudo. Porque ele é rápido e o de coorte você precisa de um segmento para encontrar o seu desfecho. Ficou claro, Manuel? Pamela, você quer acrescentar algo, complementar? Então, aquele estudo que eu apresentei, né, que falava de Covid, ele era um estudo de coorte mais retrospectivo, mas porque lá eles tinham uma estrutura, né, muito boa de registro, que é uma realidade que às vezes a gente não tem aqui no Brasil. Então, isso que a Franciele falou, realmente é válido, principalmente aqui no nosso país, né? Pelos registros serem, às vezes, muitas das vezes insuficientes, é difícil a gente fazer uma coorte, mesmo que ela seja retrospectiva, né? É que esse estudo foi realizado na China e lá eles tinham um controle muito grande desses registros e eram muito bons. Mas aqui, infelizmente, né, às vezes a gente não vai ter tantas informações assim disponíveis. Então, realmente, acho que ainda aqui a gente não conseguiria, nesse momento, fazer um estudo comparado a esse que eu apresentei. Sim. Só complementando também a pergunta dele, em situações de grandes epidemias, como é o caso que a gente está vivendo, por exemplo, se eu for fazer um estudo de coorte nesse momento, a população é muito dinâmica, especialmente porque a doença ela pode ter o desfecho de óbito muito rápido, a pessoa ela pode ser curada ou a pessoa pode simplesmente desistir do estudo, se mudar. Então, dá para ser feito, mas esse rigor metodológico ao qual o Manuel comentou, ele realmente tem que ser do ponto de vista mais rigoroso possível por conta dessa dinamicidade de um momento atípico, especialmente de um vírus em que a humanidade não tinha conhecimento, então tudo a respeito dele é novidade, e fazer um estudo nesse momento de coorte também seria o ideal, né? Porque a gente acompanha qual vai ser o desfecho dessa doença. Então, em um dado momento, eu começo esse estudo e vou acompanhando em uma determinada população e vou acompanhando como se desenrola essa doença. Quanto tempo de sobrevida, como a Pamela comentou, uma pessoa que fez o teste hoje e deu positivo,
como é que vai ser o comportamento dessa doença nessa pessoa. Ela vai a óbito, ela vai se recuperar, qual é o desfecho dela? Então, é muito interessante a pergunta do Manuel. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu também recebi uma outra pergunta. Vamos, Jaqueline, só para terminar, eu acho que é válido a gente colocar que no estudo de corte, a população, para ter um método, né, mais eficaz, mais ideal, que ela seja uma população que seja restrita. Então, no nosso caso, se fosse seguir a população que teve o Covid, seria interessante seguir os profissionais de saúde, uma vez que eles também podem dar informações relevantes e continuar a pesquisa. Então, essa população acaba sendo menos dinâmica, né? Uma vez que eles podem seguir, têm o interesse de contribuir com a pesquisa. Obrigada, Franciele. Uma outra pergunta é: o que diferencia uma pesquisa clínica para não se confundir com ensaio clínico? Porque a gente sabe que são coisas diferentes, mas muitas vezes o nome, ensaio clínico, pesquisa clínica, pode confundir as pessoas. Então, assim, qual seria o ponto principal para eu definir essa diferença e deixar claro qual é a diferença de uma pesquisa clínica para um ensaio clínico? Posso falar? É uma pergunta interessante. Quando eu falo de estudos... repete, a Jaqueline falou, eu esqueci o nome que ela falou. Pesquisa clínica e... Ensaio clínico. Ensaio clínico, desculpa. Quando ensaio clínico, ele é um método, né, de pesquisa. Então, o ensaio clínico é quando é um método de pesquisa considerado de bastante rigor científico. Um exemplo de um ensaio clínico é quando eu quero comparar, por exemplo, uma medicação nova no mercado, né? Se ela é uma medicação nova para determinado tratamento e não tem nenhuma outra medicação para esse tratamento, posso comparar com placebo. Mas quando a medicação ela é uma segunda medicação para um tratamento, ou seja, eu já tenho outra medicação no mercado para esse determinado tratamento, eu posso fazer um ensaio clínico para comparar o efeito dessa medicação com a medicação que já está no mercado. Os ensaios clínicos, então, eu pego 2 grupos de uma forma, o ideal é que seja aleatório, né? E eu dou a esse paciente essas medicações, né? E tudo é muito bem medido, calculado, eu vou controlar tudo, as exposições, o que o meu paciente está recebendo. Esses estudos, eles são difíceis, são caríssimos, são bem caros, e é difícil, às vezes, as pessoas até ficarem nesses estudos. Por isso que esses estudos, eles não são feitos com um grande número de pessoas, né? Eles são feitos com um número menor, e nesses estudos eu consigo ver, por exemplo, efeitos colaterais das medicações, né? Se essa medicação coloca em risco o meu paciente, e não só medicações, né? Que de um modo geral são utilizadas para medicações, mas pode ser para um tipo de tratamento, enfim, situações como essa. Mas nos ensaios, o ensaio clínico, ele é um método de pesquisa, né? Ele é uma forma de realizar, e ele é um método considerado muito eficiente, né? E de um rigor científico muito bom. A pesquisa clínica, ela é algo mais ampla, né? A pesquisa clínica são essas pesquisas em que eu avalio as situações clínicas dos indivíduos, né? Eu vou sempre trabalhar com variáveis que vão trazer resultados na clínica desse paciente. Então, dentro da clínica, eu tenho lá o atendimento individual, né? Então, o médico que faz o atendimento, ou o enfermeiro, enfim, qualquer profissional da saúde tem seu atendimento individual. Na pesquisa clínica dentro da epidemiologia, eu trabalho essas condições clínicas, só que com um maior número de pessoas, né? Então, eu vou avaliar condições, por exemplo, metabólicas, em uma coorte, e ver quem que vai desenvolver diabetes, por exemplo, né? Então, eu estou avaliando essas variáveis clínicas. Então,
Na pesquisa clínica, a pesquisa clínica também normalmente tem um custo muito alto, porque para eu medir essas variáveis, elas, na maioria das vezes, têm um custo elevado, envolve várias exames, às vezes exames sanguíneos, eletrocardiogramas, por exemplo. Eu dou exemplo porque eu trabalhava em pesquisa clínica numa coorte de 5.000 pacientes que faziam testes genéticos. Então, cada teste, cada paciente custa na média de R$2.000 a R$3.000. Então, e aí você tem o resultado desse teste genético, aí você acompanha todas as variáveis clínicas desses pacientes, valor de colesterol, de LDL, de glicose, tem eletrocardiograma e outros exames que são importantes de eu estar avaliando dentro dessa coorte. Então, a pesquisa clínica sempre vai estar relacionada a essa parte, essas variáveis, essas questões. Então, não sei se eu consegui, se a Franciele quiser complementar, as meninas, fiquem à vontade. O Manuel tinha levantado a mão, eu não sei se ele quer complementar ou fazer uma nova pergunta. Não que seja necessariamente para fazer uma pergunta, né? Mas eu faço essa minha colocação sobre a eficácia ou a verificação da qualidade metodológica do estudo de coorte por causa do avalanche que nós temos nos últimos dias nos estudos sobre o Covid, que são estudos que, passam por cima de alguns princípios éticos, dada a emergência e a necessidade de realizar esses estudos. Em alguns casos, são feitos segmentos sem, se calhar, obedecer a nenhum critério. Por isso, eu coloquei a minha questão: como é que nós podemos garantir essa qualidade metodológica em esses estudos ou que estão sendo feitos em épocas de grandes pandemias? Eu refiro-me a quase todo estudo epidemiológico, incluindo os ensaios clínicos randomizados, que acontecem em hospitais e não seguem nenhum critério assim ético e moral para ser realizado em seres humanos, incluindo as próprias vacinas que foram elaboradas, estão sendo aplicadas em diversos continentes, vários países, incluindo o Brasil, assim como o meu país, nossos países africanos, não obedeceram todas aquelas regras básicas de elaboração de uma vacina. Estamos em princípio de correria e alguns passos são saltados. Então, aí queria saber de vocês, ainda agora, o vosso posicionamento como atuadores de campo de epidemiologia, como é que nós podemos controlar mais ou menos essa questão de verificação dos efeitos adversos das vacinas aplicadas em época de Covid. Okay? Porque em um mesmo país nós temos 4, 5 vacinas, ou 3 vacinas, e nós sabemos a origem dela, mas os princípios éticos que seguiram-se, nós não sabemos. Então, queria ouvir assim a vossa opinião. Manuel, sobre os eventos adversos à vacina, o maior controle que a gente tem aqui no país é através da farmacovigilância, que é onde a gente pode registrar os eventos adversos às vacinas. A limitação é que nem todas as pessoas têm acesso a esse link, nem todas as pessoas têm conhecimento de que pode ser feito esse registro de forma online. Então, na atualidade, em relação a essa vacina, especialmente, obrigada pela sua observação, mas na atualidade, o modo de controle que nós temos é esse, que eu posso te dizer em relação a isso. A Pamela talvez pudesse contribuir, complementar, porque ela também é coordenadora do Comitê de Ética, que analisa pesquisas nesse sentido. A Franciele também, fica à vontade. Então, eu ia até falar dessa questão mesmo do comitê de ética, né? Como ele trouxe uma realidade do país dele, né? Então, às vezes a gente não sabe como é que são essas questões éticas, né? No seu país, né, Manuel?
Mas aqui no Brasil, pelo menos eu falo por ser membro de comitê, a nossa avaliação sempre é muito rigorosa, né? E a gente tem uma avaliação muito séria em cima desses estudos, principalmente os estudos de ensaios clínicos. Esses estudos de medicamentos, e assim, não é só aprovar, né? Uma das funções do comitê de ética é que esses estudos de ensaios clínicos, principalmente de medicamentos, eles têm que enviar relatórios e notificações todos os meses, semanas, enfim, tudo que acontece tem que ser notificado ao comitê de ética. E uma das funções do comitê é, se a gente percebe que está havendo um risco maior para os participantes da pesquisa, a gente tem a função de interromper, né, essa pesquisa. Essa interrupção ela pode ser tanto temporária, dando condição ao pesquisador ao ajuste, ou se a gente achar pertinente, a gente pode parar para sempre, né, esse projeto, e ele não pode mais ser executado. Então, o comitê de ética, ele tem essa função de controlar, de de fiscalizar esses projetos, né? E os participantes também, quando eles assinam o termo de consentimento, tem o contato do comitê de ética, que é responsável por cuidar desse projeto, né? De fiscalizar esse projeto. Então, se o seu participante, de alguma forma, se sentir lesado, prejudicado por essa pesquisa, ele deve comunicar ao comitê responsável, né? Seja por telefone ou por e-mail, que vai ter essa informação no termo, para informar sobre o que está acontecendo, e aí o comitê de ética vai tomar as providências necessárias. Então, nós temos comitês de éticas locais, né, todos nos municípios. Nós temos também um órgão nacional, que é a CONEP, que coordena todos os comitês de ética. Tá? Estou tentando procurar o link aqui dos eventos adversos para postar aqui no chat, mas a gente pode mandar por e-mail também. Eu gostaria de agradecer a todas e a todos pelo dia de hoje, foi muito rico, todos os comentários que as palestrantes trouxeram, a contribuição de vocês foi muito rica, e eu gostaria de convidar a todos os presentes também a participar da nossa terceira ação, que vai acontecer na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 5 horas da tarde, horário de Mato Grosso, 18 horas, horário de Brasília, o tema desse dia vai ser Epidemiologia das Doenças Infecciosas, sua importância diante das emergências de saúde pública, tendo a professora responsável, a professora Pamela, a convidada Helena Ferraz, professora da Unemate, e o Rodrigo Couto, que é do Ministério da Saúde, na área de vigilância. Então, convido a todos a participarem desse nosso evento na próxima semana, e muito obrigada a todos e todas pela participação hoje. Se mais alguém quiser contribuir ou tirar dúvidas, ainda estamos abertos. Se não, a gente pode dar por encerrada a nossa ação de hoje. Muito obrigada, abraço a todos. Queria agradecer, viu? Muito obrigada, e agradecer a Franciele pela oportunidade também de estar com ela. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Obrigada a todos.